Este é o programa Um Fato dos Visões, um programa produzido e dirigido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Junto comigo, trabalhando sempre, a professora Neide Nofs, da Faculdade de Educação. Tudo bom, Neide? Espero que todos estejam bem. Tudo bem. Hoje nós temos como convidado o João Dallagnese. O João é aluno da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, do curso de Psicologia, e é também um estudioso das expressões faciais. Tudo bom, João? Oi, Márcia. Oi, Neide. Tudo ótimo? Como vocês estão hoje? Graças a Deus, com saúde. Ah, que maravilha. O João traz para a Faculdade de Psicologia um tema que não é muito comum entre nós, que é o da interpretação das expressões faciais. A gente brincou um pouco, né? Não é assim uma ciência de adivinhação, mas é sem dúvida nenhuma uma ciência que nos permite compreender algumas das reações dos indivíduos. Como é que você chegou aí e o que você de fato estuda, João? É uma pergunta muito boa, professora. Foi muito interessante o início dessa jornada. Eu sempre tive muito interesse em psicologia investigativa, até psicologia jurídica, e principalmente em ferramentas, né, de mensuração dentro da área da psicologia. Então, através disso, eu acabei encontrando alguns institutos, né, e descobrindo que existem, sim, formas de mensurar alguns comportamentos, né, não verbais, que a gente tem ao longo da vida, né, em todos os momentos. É uma questão evolutiva bem darwiniana, então já parentes primatas nossos se comunicam bastante através desse tipo de linguagem não verbal. Então, baseado nisso, através de alguns cursos mais gerais, eu encontrei a área das expressões faciais, né, que consiste basicamente no estudo de todas as movimentações que os 43 músculos da face podem fazer, né, e como essas movimentações... é muito, né? 43 é até pouco. A gente trabalha reduzido a 43 quando a gente está pensando na face, mas pensando em linguagem corporal, a gente tem aí um corpo todo. Não, eu estava pensando na face mesmo, João. Assim, quando você falou a primeira vez, se não foi agora, eu achei 43 um número, né? Os olhos têm 12, nervos, né? 43 músculos me pareceu muito. Eu te interrompi um pouco só para a gente dar uma agilidade. Vai lá. Não, sem problema. Então, através do estudo desses 43 músculos, a gente tem diversas movimentações possíveis, né? Cada movimento a gente chama de unidade de ação. Então, é através da análise desses movimentos possíveis do rosto que a gente consegue ter uma ideia mais próxima de alguns funcionamentos dentro do sistema límbico do indivíduo, né? Então, fazendo, claro, uma análise sempre... Eles não são culturalmente variáveis? Variam bastante, professora, e a gente, no caso, os movimentos, né? Os movimentos, eles são iguais para todas as pessoas, até pela anatomia ser igual. Mas a maior variável é sempre o contexto onde isso está inserido, né? O conjunto de movimentos que vão aparecer, seja numa conversa, num atendimento clínico. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, a gente sempre tem que levar tudo isso em consideração. Né? Quando você fala sobre isso, movimentos, né? Esses movimentos da face, que são unidades de ação, isso muda de cultura a cultura, ou como o homem é organicamente igual, é semelhante? Você vê diferença? Então, esses movimentos, eles são universais, então todo indivíduo, todo ser humano, ele está sujeito a ter essas movimentações da mesma forma, né? Não existe uma variação, principalmente quando a gente está pensando nas microexpressões faciais, né? Que são respostas mais súbitas, muito mais rápidas. Então, essas respostas, essas movimentações, elas são universais, estão intrínsecas ao nosso DNA. Você acha que isso pode gerar algum preconceito? Se eu falar assim? Com certeza. Okay. Então, assim, se é uma coisa dissimulada, natural, como você vê isso? Quando a gente está trabalhando com as microexpressões faciais, principalmente no que diz respeito a essa questão de verossimilidade, né, da naturalidade das movimentações, a gente sempre tem que levar em consideração o tempo desse movimento, né, e principalmente como esses músculos vão se comportar.
A gente costuma dizer que é como uma curva, né? Todo movimento ele tem um início, ele tem um ápex e ele tem um fim, né? Um desvanecer. Então, quando você faz uma análise mais minuciosa, né, está trabalhando com o rosto de uma forma mais técnica, a gente sempre leva em consideração essas pequenas nuances que vão trazer indicativos para a gente, como analista, né, da verossimilidade desses movimentos, da verossimilidade da vivência dessas emoções, né? Porque apesar da gente poder codificar muitos movimentos e números, o que a gente se atenta mais são os movimentos relacionados às emoções, né? As 7 emoções universais. Então, mas quando você fala movimento da face, né, 43 músculos, existe na face alguma, por exemplo, a boca, os olhos, que te dão uma maior indicador ou é uma coisa de harmonia da face? Existe com certeza... Não, claro. Existe com certeza o fator do conjunto como um todo, né, a face como um todo, mas hoje a gente sabe que a parte inferior da face, né, do nariz para baixo, é uma parcela muito mais manipulável do rosto. Então, a gente sempre tende a buscar as informações, primeiramente, na parte superior da face, nos olhos, na testa, na raiz do nariz, mas, claro, sem descartar, com certeza, todos os outros movimentos, né? O conjunto é muito importante. Você, na outra fala sua, você deu uma informação sintética que eu acho que é importante a gente abrir para o público. Você disse que eram as 7 emoções primordiais, você deu um adjetivo. Você não quer contar quais são? Claro, com certeza. Através dos estudos, né, a gente encontrou na área das microexpressões faciais, do comportamento não verbal, 7 emoções que a gente chama de universais. Então, são emoções que vão se expressar no corpo, na face, em todos os seres humanos, né, sendo elas a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a surpresa, a aversão e o nojo, né? No caso, desculpa, o desprezo e o nojo. E todas elas têm uma habilidade de ser expressa tanto no olhar quanto na boca. Você estava dizendo que essa parte aqui ela é mais culturalmente determinada, ela é mais articulada e o indivíduo também tem maior cuidado sobre ela. Mas eu fiquei pensando, alguns gestos da nossa comunicação não verbal, às vezes são interpretados de uma maneira numa sociedade e de maneira diversa em outra. Eu tenho assistido muitos filmes coreanos e me impressiona como eles expressam com o nariz, porque nunca me passou pela cabeça que o nariz expressasse algo. Então, eu queria que você falasse dessas duas coisas, assim, da questão cultural e o nariz expressa. Sim. Então, isso é uma pergunta muito bacana, né? Pensando principalmente em variações culturais dentro da comunicação não verbal, a gente vê bastante coisa no que diz respeito a gestos, por exemplo, né? Não são fatores universais. Então, por exemplo, a forma com que você aponta algo em diferentes culturas pode ser visto de forma diferente, né? Em alguns locais é considerado desrespeitoso você apontar com um punho fechado e com um indicador. Então, tem locais onde você aponta com o dedão. Então, essas variações, elas existem, são muitas, por isso que a gente costuma sempre dizer que, ao contrário da linguagem corporal, os estudos de expressões faciais dessa musculatura, eles são universais. Então, quando a gente vai fazer uma análise de linguagem corporal, a gente tem que ter uma cautela muito maior, porque a gente está muito mais à mercê de um subjetivo, né, e de uma subjetividade coletiva e cultural. E sobre o nariz, a gente tem vários movimentos que envolvem a musculatura ao redor do nariz e dos olhos, e o que a gente vê bastante nessas movimentações é, por exemplo, o carro-chefe da emoção de nojo, né? A contração da raiz do nariz. Então, tem bastante expressão, sim, e o nariz é um local muito importante para análise, professora. Repetir para mim o 7, alegria, tristeza. Você poderia repetir? Com certeza. Fala. Alegria, tristeza, raiva, medo
surpresa, nojo e aversão, e desprezo, perdão. Essa é uma ciência que as pessoas podem se formar, que não necessariamente tem a ver com ser psicólogo, né? E ser psicólogo favorece, amplia. Como é que você vê a importância desse estudo, desse conhecimento, do trabalho do psicólogo, que é importante, e o contrário também, né? De você saber isso e não saber psicologia. Primeiramente, falando, acho que dentro da psicologia, eu acho que é uma ferramenta que pode agregar muito em diversas áreas, né? A gente sabe hoje que o psicólogo pode se inserir em muitos meios diferentes. Então, desde um psicólogo do esporte analisando o treino, né, daquele que tem o acompanhamento com ele, até um psicólogo clínico tendo como recolher mais informações acerca daquele processo que está acontecendo. Então, eu acredito que dentro da atuação do psicólogo, seja mais uma das muitas ferramentas que a gente tem à nossa disposição, que podem auxiliar a gente, principalmente na coleta de informações, né? Eu acho que isso é muito importante de validar e de pontuar. Já em outras áreas de conhecimento, outros ofícios de atuação, a gente vê como uma ferramenta também, mas o uso dessa ferramenta é muito diferente, né? Então, muitas vezes, na área de segurança pública, as pessoas vão trabalhar com essa ferramenta, fazer uso de algumas inferências, dependendo do tipo de função, o que dentro da psicologia a gente não recomenda, né? E a gente sempre evita esse tipo de comportamento, né? Inferências, esse trazer de muitas verdades já definidas. Então, eu diria que a principal diferença é a aplicação e a forma com que a gente vai aplicar esse conhecimento. Então, eu lembro de algumas expressões no cotidiano das pessoas. Esse preparo seu, falando assim, tira esse olho daqui. Tira esse olho daqui. Olha o que você está fazendo aí, você está sentindo o cheiro, não está gostando, tira esse nariz daqui. Então, existem algumas expressões culturais na nossa informalidade interessantes que falam sobre isso, mas não sabem a profundidade disto, né? Com certeza. É uma coisa que eu costumo brincar sempre, né? Sempre dizer que é o seguinte, se a gente tem de fábrica a capacidade de expressar, a gente também tem de fábrica a capacidade de receber essas informações, né? Então, muitas vezes a gente pode não conseguir, vamos dizer assim, dar nome aos bois, né? Não ter esse aprofundamento técnico para dizer o que é o quê, mas com certeza a gente recebe essas informações e são informações que impactam a gente, não só subjetivamente, né? Então, acho que é uma fala muito importante. Outra conversa. Só curiosidade, Márcia, uma curiosidade. A gente fala assim, o teu olhar seca a pimenteira. Na informalidade, o cotidiano. Você acredita nisso? Porque é uma coisa de misticismo. Porque são expressões que falam seca a pimenteira. Ó, teu olhar seca a pimenteira. Eu acho que é uma forma muito interessante, né? Uma forma que traz uma assinatura cultural de falar sobre isso que fica evidente, né? É igual aquele termo muito comum que a gente costuma dizer que o sorriso verdadeiro se expressa pelos olhos. E isso é uma verdade, né? Cientificamente falando, o sorriso verdadeiro ele se expressa não só na boca, mas principalmente na contração da musculatura ao redor dos olhos. Então, muitas dessas falas de um dito mais popular, elas têm uma assertividade impressionante, com certeza. Quando nós conversamos, com a nossa conversa que antecedeu esse programa, você me falou dos 3 Cs. E por que eu estou te falando isso, né? O psicólogo ele já tem essa aura de que, assim, a gente sabe o que você está pensando, a gente analisa sem que você tenha que trazer qualquer coisa para mim. Se você juntar isso a esse conhecimento que é do psicólogo, mas que não é tão disseminado na formação do psicólogo, de modo geral, como é que você vê isso? Né? Você vira um adivinhador do que as pessoas estão falando, do que as pessoas estão sentindo? Acho que é legal você falar sobre isso. Eu acho bacana porque a gente tem no senso comum, né, no conhecimento popular, muita gente realmente tem essa impressão, não só do psicólogo, mas principalmente desse tipo de conhecimento específico, né, linguagem corporal, expressões faciais. E, como eu costumo dizer, não é uma receita de bolo, né?
não é como se a gente conseguisse te desnudar em 5 minutos de conversa olhando só para sua face. Então, a gente tem alguns protocolos de atividade quando a gente está fazendo uma análise nesse campo. O que eu pessoalmente sigo chama regra dos 3 Cs. Então, como funciona isso, né? A gente nunca pode trabalhar sem ter um contexto, sem ter um conjunto de informações e sem também analisar a congruência do que está acontecendo nesse fenômeno, né? E ao contrário do que muitos pensam, para isso ser possível, a gente precisa de uma linha de base antes. Então, eu não tenho como analisar o movimento de uma face em uma foto, por exemplo, justamente por ser um movimento, né? Então, a gente precisa ter essa cadência, ter esse dinamismo dentro do material para poder usar esse recurso. Então, não, a gente não é vidente, né? A gente não faz leitura fria. Existe sempre um protocolo e diversas regras que você precisa seguir para que isso tenha uma validade também científica, né? Fala um pouquinho sobre contexto e coerência, que tem algumas especificidades, né? Por exemplo, quando eu digo em contexto, eu penso em tudo que cerca a situação que está sendo analisada. Então, por exemplo, eu estou num atendimento clínico, onde eu estou, qual é o cunho daquela conversa, qual é o assunto que está sendo tratado, né? Então, você tem que levar isso tudo em consideração, porque eu vou querer ver essas respostas não verbais mediante os estímulos que estão ocorrendo ali naquele meio, né? Então, se você me demonstra uma tristeza, o que antecedeu essa demonstração, né? Qual fala evocou essa emoção em você? E a partir daí, claro, junto com as outras ferramentas do profissional em seu determinado meio de atuação, a gente consegue trazer uma leitura mais fidedigna e fazer uma análise coerente, né? Eu acho interessante a gente dizer que não é uma ciência onde você aponta o dedo para o outro e afirma, né? As microexpressões, elas denotam coisas. A verdade absoluta, eu acho que é muito delicado a gente, né, dizer dessa forma. Não existe uma verdade absoluta. Então, é fundamental se atentar a isso. E aí também vai de encontro com a ideia da congruência, né? O próprio Paul Ekman, o pai das microexpressões, ele inicia seus estudos nessa área depois de um período trabalhando como psicólogo clínico, com alguns veteranos de guerra, e vendo como muitos dos pacientes, apesar de dizerem que estavam bem, não estavam num estado depressivo, cometeram suicídio um tempo depois. Então, retornando para essas sessões que na época ele gravava, ele encontrou algumas expressões súbitas na face, e é daí também que nasceu o gosto do professor Paul Ekman por essa linha de estudos, né? Então, isso está muito intrínseco também na história desse conhecimento. Esse conhecimento, ele é usado num atendimento clínico porque ele é muito sério, né? Ele é um conhecimento sério. Se você dá um feedback e você está se vendo no sentido de que não é dele, mas é o seu, você está se vendo nele, né? É uma coisa bastante especializada para um determinado profissional. Não é um conhecimento que qualquer pessoa tem acesso, ou seja, ele vai ficar, não é um lugar comum. Nós estamos falando de um conhecimento científico especializado, onde você tem isto atrelado a tudo mais. Para as pessoas não saírem daqui com a sensação, agora eu também posso ler. Aliás, o Brasil tem um problema, todo mundo sabe tudo a priori, sem estudar, né? Todo mundo com certeza sabe de qualquer coisa, né? Principalmente na minha área de educação, todo mundo dá aula, dá conhecimento, mas esse conhecimento mais aprofundado do outro, do contexto, né? Então, é um alerta, né? Eu achei bastante interessante, bastante profundo. Você faz isso em... Como que isso se desenvolve? É uma especialização do psicólogo, então ele usa isso no atendimento clínico. Ele é uma especialização que não é um componente único, ele é um componente que é atrelado a outros conhecimentos. Como é isso na atuação? É uma pergunta muito importante e acho que é muito válido a gente falar sobre isso, principalmente a nível nacional, né? É um campo de conhecimento muito nichado, né? Não é muito disseminado, não é muito grande. Muito nichado é melhor explicar o que é nichado, né? É pequeno, né? É um campo de conhecimento que não envolve muitas pessoas. E qual é o maior problema disso, na minha opinião? A gente fica sem muito controle.
Então, ao contrário, por exemplo, de testes psicológicos, que hoje a gente sabe que são uma responsabilidade apenas dos psicólogos, que estão sujeitos a um conselho, essa ciência não está. Então, falar hoje que a pessoa média do país, do Brasil, pode ter acesso a isso? Pode. Mas aí vem também a ressalva da qualidade desse trabalho. Então, eu acho que o cenário de estudante de psicologia me trouxe uma certa maturidade para poder utilizar isso de uma forma ética, né, de uma forma também científica, e não, como eu bem entender, né, usar isso como uma ferramenta pessoal. Então, eu acho que hoje a gente tem esse problema, porque é muito acessível, o que eu acho importante, acho que a troca do conhecimento é sempre fundamental, mas a gente não tem um tipo de controle. Então, isso é muito delicado. Como é um conhecimento abrangente e não tem esse controle, a gente vê profissionais de diversas áreas utilizando, de forma correta ou incorreta, né? Eu diria que não necessariamente... Você pode identificar a emoção, mas não como essa pessoa está lidando com a emoção necessariamente, né? Assim, eu posso expressar tristeza e, na verdade, talvez ela não tenha uma relação direta com aquilo que está acontecendo, mas com uma memória que me é evocada naquela situação, por exemplo, né? Com certeza. Ou eu posso estar conversando com você e sentir um cheiro que você não sentiu, e expressar um sentimento meio de desgosto, de desagradável, que não está pertinente à conversa que nós estamos tendo, mas que vem de um outro lugar. É um pouco por aí que nós estamos falando, não é, João? Com certeza, e a gente sabe como a subjetividade é uma questão complicada, então muitas vezes a gente está numa conversa, eu e você, e eu também estou pensando em outras coisas. Então, aí vem, acho que, a parte mais delicada de todo esse trabalho, identificar esse estímulo que invoca essa emoção, né, que evoca essa emoção. Mas é interessante citar, por exemplo, que é útil para muitas áreas, então, aquele vendedor de varejo, se ele usar de forma correta, ele também pode ter um ganho, ter uma compreensão acerca da pessoa que está fazendo uma compra na loja dele, né? Então, eu diria que existem várias camadas de aplicação possíveis. Pensando em afirmações mais fortes, né? Uma leitura mais minuciosa, eu acho que o maior problema mesmo é essa questão ética e de como fazer essa leitura também preservando o outro, né? Porque isso é fundamental, a gente está trabalhando com questões que são muito íntimas, muito internas. Muito complexo e bem interessante. Eu vou te dizer que eu tinha ouvido isso só fora da ciência. Dentro da ciência, é um estudo extremamente, na minha opinião, recente, porque ele precisa da ciência, né? Acho que mais do que nunca a gente tem percebido, todas as nossas ações precisam de subsídios da ciência. É um apelo muito grande para a gente conhecer e estudar, né? Nós estamos vivendo esse momento, embora contraditório, há pessoas que estão usando muito a espontaneidade não como sinônimo de atuação, mas uma coisa fora da ciência, né? Uma coisa populista. Nós estamos aqui falando da ciência, e agora a ciência da expressão, né? Do micro-organismo. Acho muito interessante, muito novo, mas muito sério, né, João? Não dá com certeza. Fazendo interpretações rasteiras. Se você fez assim, você está alegre. Olha, você está com uma carinha triste. Sua carinha está muito triste. Como a carinha está triste? Como teu olho, hein? Tá de... a gente fala, tá de farol baixo. Como? Tem uma coisa que é espontânea e tem uma situação que é terapêutica, né? Quer dizer... A gente tem só 3 minutos, mas a Neide me provocou uma pergunta. Não, desculpa, me provocou. Porque eu vou pedir para você responder rapidinho, mas assim, você poderia, por exemplo, tem um psicólogo, que eu não sei o nome, que ele fica ensinando gestos que você tem que ter para seduzir o outro, para ter uma relação amorosa ou para saber se o outro quer namorar com você. Você consegue, você acha que tem sentido, ou é possível, eu treinar expressões para o que eu quero?
Existe, sim, nessa linha de trabalho, nessa linha de estudo, pessoas também que vão trabalhar como consultores, né? Então, até consultores de imagem, consultores de mídia, existem comportamentos não verbais que a gente pode usar de forma discriminada, né, de forma consciente, que tem alguns impactos, sim. Porém, também requer uma certa habilidade, para que não fique artificial. Eu volto na minha fala que se a gente pode expressar isso de fábrica, a gente também recebe de fábrica. Então, tem muitas pessoas que vão ter esse tipo de treinamento, até de forma superficial, como usar as mãos numa conversa, o que colocar na sua face para parecer mais amigável, para ser melhor recebido, né? Existem diversas pesquisas sobre algumas ações faciais que denotam uma certa hostilidade, mas isso também requer um treino muito grande e uma instrução correta, né? Eu acho que esse é um problema de muitas áreas da ciência, principalmente dessa. Informações superficiais demais, né? Como a Neide mesmo falou, todo mundo hoje dá um Google e é um especialista em alguma coisa. Então, existe sempre essa ressalva. Muito obrigada, João. Foi um prazer. A gente te convidou assim, de repente. Um prazer estar com você no nosso programa. O prazer foi meu. Você tem um segundo para se despedir. Eu queria agradecer o convite de vocês e dizer que foi um prazer. Estou aberto para mais conversas ótimas como essa e fico à disposição também. Qualquer dúvida, estamos aí. Muito obrigada, João. Obrigada, Neide, pela sua companhia. Até mais. Aguardamos vocês no nosso próximo programa. No geral, nós temos uma demanda por atividades, por processos mais dinâmicos, mas nós também lidamos, e o estudante, ainda hoje, o que tem chegado para nós, ainda hoje, não tem a autonomia necessária e não tem, muitas vezes, o tempo necessário para se dedicar às atividades que metodologias mais ativas exigem, um estudo, um preparo prévio e tudo mais. Então, nós temos alguns cursos que usam metodologias ativas há muito tempo já, e o curso de medicina é um deles, né? A gente trabalha com o PBL. E nós soubemos a dificuldade que foi essa transição e que ainda hoje temos algumas dificuldades. Então, é uma transição de cultura. Eu entendo que estejamos num momento intermediário, tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente.